Olá pessoal, eu sou o professor Gilmar, bem-vindos ao canal RMA Web e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sistema Especialista em Gestão do Conhecimentos Ativos de Manutenção. É a ferramenta fundamental para a rede de manutenção especializada em infraestruturas, instalações e equipamentos complexos. Bom, já dizia Demme, o Papa da qualidade, que se você não pode descrever o que está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Então, para entender bem o processo, vamos imaginar inicialmente esse cubo, onde nós temos três eixos, e inicialmente a ideia nossa é tentar fazer com que esse cubo, a gente organize as informações, as ideias. Às vezes a gente conversa sobre o processo, e as pessoas estão dizendo uma coisa e entendendo outra. As organizações normalmente são vistas voltadas para a estrutura organizacional das empresas. Esse é um processo complicado. Cada empresa tem a sua própria estrutura organizacional. Quando a gente orienta a abordagem para o processo é comum a diversas empresas, diversas estruturas organizacionais. Então, nessa primeira ideia, nós vamos tentar organizar e definir esse processo de forma que ele seja adequado a todas as empresas. Então, o que nós estamos querendo fazer é isso, organizar, entender o processo de manutenção. Bom, nesse primeiro eixo, nós temos aí o ciclo de vida das instalações, e ele é composto de fases. O início se dá na fase de projeto, construção e comissionamento. Então seria esse primeiro eixo aqui. Depois do comissionamento, vem as fases de a instalação entra em serviço e entra na fase de operação ou produção. Pode ser operação ou produção. E começa a entrar em funcionamento e produzir. De tempos em tempos é necessário realizar a manutenção, seja manutenção corretiva devido a uma falha, ou seja, uma manutenção preventiva, na tentativa de evitar as falhas, como nós vimos no último vídeo, principalmente em sistemas de missão crítica. Por fim, toda instalação chega a um fim de vida. Isso é uma coisa inevitável. E esse processo, operação, manutenção, vai acontecendo durante toda a vida das instalações. A fase de manutenção realmente é a fase menos evoluída, é a fase mais atrasada, é a fase de manutenção. É como se fosse um buraco negro. Poucas pessoas entendem da manutenção e dos seus problemas. E para entender melhor isso, nós temos que entrar no outro eixo aqui. Os problemas da manutenção começam já desde a fase de projeto. Normalmente o pessoal da manutenção já entra no comissionamento sem conhecer desenho, sem ter visto catálogo, sem ter tido treinamento em fábrica. O treinamento em fábrica normalmente vão pessoas que nem vão depois trabalhar no equipamento. É mais um prêmio para determinadas pessoas do que realmente uma necessidade para a sustentabilidade da manutenção. Para entender bem isso aí, nós temos que passar para esse segundo eixo, que é o eixo dos serviços. Os níveis de serviço. Você tem o nível de execução, o chão de fábrica, você tem o nível de gerência, o nível tático, e você tem um nível de engenharia, que é o nível estratégico. Todos os softwares de manutenção que existem no mercado, eles atuam basicamente nesse nível de gerência da manutenção. Basicamente, eles são programas geradores de ordem de serviço. Essas ordens de serviços contêm o 5W, que é o que fazer, por que fazer a manutenção, quem vai fazer a manutenção, quando vai fazer e onde vai ser feita a manutenção. A gente vê que está faltando aqui o how, o H, como fazer. Esse como fazer está normalmente na cabeça das pessoas, como nós já dissemos em vídeos anteriores. Esse é o grande problema. Como você vai gerenciar um conhecimento que está na cabeça das pessoas?
Como o conhecimento está na cabeça das pessoas, cada um vai fazer a manutenção, vai fazer os registros das medições da maneira que está na sua cabeça, que normalmente não é uma forma padronizada. Cada um vai fazer do seu jeito. Então, a consequência disso são dados inconsistentes que vão ser armazenados num banco de dados. E em cima desse banco de dados é que vão ser realizados todos os outros estudos da engenharia de manutenção. Então, a engenharia de manutenção, nós temos o terceiro eixo aqui, que é o eixo da qualidade, e tem as suas dimensões: segurança e confiabilidade, disponibilidade, custo. Existem várias políticas de manutenção que são adotadas, né? Já teve a fase do controle da qualidade total, a fase do manutenção baseada em confiabilidade, manutenção com produtividade total, ISO, né? Atualmente gestão de ativos, né? Através da ISO 55000, a NR10, né? Norma regulamentadora, né? E etc. Todos esses trabalhos, esses estudos de engenharia de manutenção que são feitos em cima desse banco de dados inconsistentes, logicamente, vão ser questionáveis. A primeira coisa que vão se perguntar é: mas qual que é a confiabilidade desses dados? Aí você derruba qualquer trabalho de engenharia de manutenção. Então, para resolver esses problemas, né, nós temos que atacar justamente esse problema fundamental, que é o conhecimento, a gestão do conhecimento está na cabeça das pessoas. A solução RMWeb é justamente isso, é tentar resolver esses problemas. Uma vez entendido esse processo de manutenção, esses problemas, vamos agora entender como a solução RMWeb, né, vai resolver esse problema no processo de manutenção. Como nós vimos, né, falamos em vídeos anteriores, o RMWeb é um sistema especialista em manutenção. E nós já dissemos, né, a diferença de um sistema especialista em relação ao software de manutenção existente no mercado. Sistema especialista a gente pode identificar pela existência de uma base de conhecimento e pela figura do engenheiro do conhecimento, que é aquela pessoa que sabe como transformar o conhecimento que está na cabeça do especialista para a base de conhecimento do sistema especialista. Esse processo, a aquisição do conhecimento, vai nos permitir a fazer a padronização da manutenção, ou seja, definir para a empresa o como fazer a manutenção. Então, a engenharia de manutenção tem agora uma ferramenta que ela vai definir como deve ser feita a manutenção em cada um dos equipamentos. E, melhor ainda, todos os executantes irão fazer a manutenção sobre esse mesmo padrão, independente de ser mão de obra interna ou mão de obra externa, terceirizada. Com isso, né, estabelecendo esse padrão, nós vamos tirar o conhecimento da cabeça das pessoas e vai disponibilizar através das tecnologias existentes hoje, tablets, smartphone, desktop, né? O conhecimento vai estar disponível na mão do executante. Com isso, todo mundo vai fazer a manutenção segundo o mesmo padrão e de forma padronizada. A consequência disso é que os dados vão ser registrados de forma confiável e o banco de dados sistêmico, né, vai ter a visão de toda a empresa. Esse banco de dados sistêmico vai ser confiável e em cima desse banco de dados serão realizados todos os estudos da engenharia de manutenção e a confiabilidade desses estudos aqui vão ser feitos em cima de um banco de dados confiável. Okay? A padronização já deveria ter início já na fase de comissionamento. Antes da obra entrar em serviço, através de desenhos e catálogos do fabricante, você já consegue estabelecer esse padrão. Para quando chegar a hora do comissionamento, você já está fazendo o comissionamento, que nada mais é do que a primeira manutenção, né? Você já está fazendo ele de forma padronizada. Padronizar esse conhecimento é um treinamento, é uma forma de treinar pessoas a trabalhar com os equipamentos. O próprio RME já oferece itens de controle para avaliar a qualidade do serviço de manutenção. Mão de obra, para avaliar a qualidade da dimensão custo, tempo médio entre falha, tempo médio de reparo,
para avaliar a disponibilidade, curvas de tendência das medições para avaliar a confiabilidade e, por fim, análise de risco, já padronizada para aqueles riscos que já são conhecidos, identificados, né? Já estão já nos procedimentos para você garantir a segurança do serviço. Através desses itens, a gente consegue otimizar a programação e controle do serviço de manutenção, como o melhor momento de fazer a intervenção. Por fim, o sistema especialista pode ser integrado com qualquer sistema existente na empresa, tipo ERP ou outros similares. Então vamos ver os objetivos da solução RM Web. A ideia é fazer uma revolução no processo de manutenção, através de uma ferramenta nova que nós estamos querendo disponibilizar e colocar no mercado. Essa ferramenta vai, no nível operacional, no nível de execução da manutenção, no nível de chão de fábrica, ela vai primeiro capacitar mão de obra especializada para a manutenção. O fato de você criar aquele engenheiro do conhecimento e fazer com que ele crie padronizações das técnicas de manutenção já dá essa capacitação a esse pessoal. O resultado disso é que o sistema vai oferecer para quem executa a manutenção procedimentos e folhas de testes inteligentes. No nível tático, gerência da manutenção, o sistema oferece o que a maioria dos sistemas de informação existentes no mercado oferece, que é o planejamento e controle da manutenção, conhecido como PCM, e o controle de estoque dos recursos materiais utilizados. E, por fim, no nível estratégico da engenharia de manutenção, ele vai permitir o controle da qualidade do serviço de manutenção em cima de um banco de dados confiável. E o que está por trás disso tudo, né, é a gestão do conhecimento dos ativos da manutenção. Todo esse processo aqui a gente pode resumir, né, a gente dá essa oportunidade à engenharia de manutenção de fazer a gestão do conhecimento dos ativos da manutenção. As características técnicas, né, nós vimos já em vídeos anteriores. Ele é um sistema especialista. Os sistemas especialistas são diferentes dos sistemas de informações tradicionais. São softwares que têm a capacidade de simular o raciocínio de um especialista. Ele possui uma base de conhecimento, como nós vimos. E o interessante, essa base de conhecimentos, você armazena dados, textos, imagens, vídeos e algoritmos. Você imagina, você armazena também programação. Para equipamentos mais complexos, às vezes é necessário você fazer uma programação. 80% das padronizações são feitas sem a necessidade de programação. Mas para casos mais complexos, você pode ter a necessidade de fazer isso. Nós vamos ver isso em uma aula futura. E os usuários do sistema especialista, né? Nós temos os usuários comuns do sistema, são usuários que vão usar o sistema, né? Normalmente com treinamento básico de 16 horas, esses usuários estão capacitados a utilizar o sistema. Nós temos a figura do engenheiro do conhecimento, característica do sistema especialista. Pode ser um mero facilitador, ele pode ser engenheiro, pode ser técnico, pode ser um programador, pode ser da área de ciência da computação. E esse treinamento é um treinamento avançado com duração de 16 horas. E o terceiro usuário, que é o especialista. É aquela pessoa que tem o conhecimento de cada equipamento. O engenheiro do conhecimento tem a função de fazer a aquisição do conhecimento do especialista. Ele vai acompanhar o especialista na realização, né, de uma manutenção e vai fazer a aquisição desse conhecimento. Feita essa aquisição, ele traduz esse conhecimento para um algoritmo e armazena esse algoritmo na base de conhecimento, seja através de dados, texto, imagem, vídeos ou mesmo algoritmo, como nós vimos aqui em cima. As características técnicas do sistema RM Web, ele é um aplicativo web disponível em PCs, notebooks, tablets e smartphones. É acessado em qualquer navegador de internet,
tanto faz, né, estar num PC, num tablet ou num smartphone. O servidor pode ser instalado numa nuvem ou pode ser na própria intranet da empresa. E a utilização em tempo real, ou seja, você tem que estar conectado com a internet para você utilizar o sistema web. Se você não tiver essa ligação, essa conexão com a internet, vai ser necessário você utilizar o aplicativo app. O objetivo desse aplicativo app é para você ter acesso à manutenção em locais onde não existe acesso à rede. Então você baixa as informações para o aplicativo, trabalha de forma offline e depois, quando você estiver conectado à rede, é feita o upload, é feita a atualização, a sincronização da informação com a nuvem, né? Então ele vai estar disponível em versões, está praticamente pronta a versão Android, né? E vai estar disponível também para os iOS, né, da Macintosh e para o Windows Phone. A vantagem de você ter esse smartphone é que você tem os recursos inerentes ao smartphone, como vídeo, foto, né, leitor de QR Code. Então, uma manutenção, né, uma avaliação de uma manutenção, né, uma limpeza, por exemplo, né, como é que você avalia se está limpo, se está sujo? Você tira uma foto antes, você tira uma foto depois. Então você faz um vídeo, né? Como é que desmonta um equipamento? Você faz um vídeo. Então fica muito mais fácil de você guardar as informações da manutenção, tanto informações de padronização quanto informações ou medições realizadas durante a execução do serviço através de vídeo e foto, né? Então é uma vantagem a mais que o uso dessa tecnologia vai agregar aí à manutenção. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo. Se você gostou, curta no canal, dê um like e até a próxima, onde nós vamos ver a parte prática realmente do RME usando o software. Ok? Um abraço, até a próxima.